financeiro brasileiro que o Lula conseguiu amenizar, controlar de uma certa forma, colocando o Meirelles no Banco Central na época dele. O capital produtivo brasileiro, basta ler os relatórios do IED, o Instituto de Desenvolvimento Econômico, basta ler os artigos do Benjamin Steinbrück, extremamente nacionalistas, querendo a não reprimarização, querendo a industrialização. É um embate político que se desenrola. E o Lula se articulou com esse embate, colocando o quê? Colocando o Luciano Coutinho no BNDES, colocando crédito no BNDES, colocando o Luciano Coutinho no BNDES, fazendo PAC e etc. E a terceira perna da estrutura que o Lula construiu é a Bolsa Família. Trazer as classes populares para dentro da economia. Essa foi a estratégia naquele momento. De qualquer forma, o processo todo foi qual? A hegemonia financeira se manteve dominando e controlando os processos. O capital produtivo sem muita força. Ao ponto de que, e com a entrada da China e a falta de estratégia, o Brasil passou a ser exportador de commodities, e cada vez mais exportador de commodities, num processo de reprimarização da economia brasileira. Eu não gosto desses termos de que reprimarização é uma fatalidade histórica, é um processo. Não existe isso para mim. Não existe esse determinismo histórico. A história os homens fazem. Como diz o velho barbudo, nós fazemos a história. Às vezes não fazemos como queremos, mas nós fazemos a história. Todos os dias. Nós estamos construindo essa história de reprimarização e de uma retomada de uma forma, por conta de uma coisa específica que não estava no programa, que é o quê? Que é a forma como a China nos colocou nos BRICS. Nos colocou nos BRICS como? A China produtora de produtos manufaturados e nós produtores de produtos primários. Isso é uma nova relação, gente. Isso não tem nada a ver com a relação, não é uma coisa, um contexto de uma coisa histórica. Não tem nada a ver com a Europa, não tem nada a ver com os Estados Unidos, tem a ver com uma nova relação. Que, claro, nós estamos nos subordinando novamente a uma relação deste tipo. E as forças políticas internas não conseguem se aglutinar e se estruturar para impedir este processo que nós estamos metidos. A tal ponto que o Neymar tem razão. Vai ter que vir um fator externo, um fator exógeno, uma crise internacional, derrubando o preço das commodities, para a gente se tocar e falar, pô, acho que não deu certo esse negócio, eu tenho que promover a indústria aqui. Não posso reestabelecer essa relação de dependência novamente. Então, não é uma questão de determinismo histórico, não é uma questão é uma questão, sim, de interesses nacionais, da forma como os interesses nacionais, econômicos e políticos, que não existe para mim separação entre essa lógica, se estruturam dentro da economia brasileira. Que neste novo cenário colocado pela crise da Europa, a crise dos Estados Unidos e a ascensão chinesa, nos está colocando numa posição novamente subordinada e como quintal do mundo. Bom, mais alguém pergunta? Professor Toledano. Veja uma coisa, professor, essa exposição que vocês estão a fazer, muito interessante, do ponto de
vista da leitura, eu vou fazer uma provocação mais construtiva, tá? Os escritos que estão lá atrás de Lenin, por exemplo, discutindo as contradições em torno do imperialismo como etapa superior do capitalismo, entendeu? Eu lá atrás. Lá não tem elementos que sustentam esse insight que estão a fazer agora, não? Isso só é uma provocação, entendeu? A outra leitura, eu tenho algumas vezes lido os textos de Fiore, acho que é um professor lá do Rio Grande do Sul. Ele faz uma leitura bastante estratégica, geopolítica desse cenário todo aí, que envolve também o espaço chinês e que tem a ver com essa interpretação da ideia da hegemonia e da confrontação que faz entre estratégia japonesa e estratégia chinesa em relação aos americanos, né? Então, esse enfoque geopolítico não é, digamos assim, um elemento, às vezes, mais importante como um fator determinante desse dinamismo que nós estamos analisando aí. É só uma questão, só para fazer uma reflexão em relação a isso. Bom, Valência. Bom, eu queria apenas passar as discussões, mas eu queria destacar um elemento importante aí dentro do debate, uma vez que o Niemeyer destacou aí um texto que a gente trabalhou, que se refere à questão do que a gente chama de armadilha macroeconômica. E uma das questões importantes que eu acho que a gente deve destacar é o fato de que a compreensão, né, da crise dos PIBs europeus, ela tem uma razão central de, pelo menos o momento da eclosão da crise, que tem a ver fortemente com elementos financeiros e especulativos, né, relacionados à consequência da própria crise subprime nos Estados Unidos. Um dos elementos fundamentais, que eu hoje chamo o pessoal dos PIBs, que é Portugal, Inglaterra, Irlanda, Grécia e Espanha, como os periféricos da zona do euro, né? Na medida em que eles apresentaram, nesse momento, em 2008, e agora também algumas coisas nesse sentido, que ocorreram especificamente no Brasil, por exemplo, e na Argentina, nos momentos de suas crises. Destaco especialmente o fato de que, quando ocorreu a crise de subprime nos Estados Unidos, né, os estados nacionais destes países acudiram os bancos que estavam apresentando sérias dificuldades, né, e com isso, rapidamente, houve, naquele ano, um aumento do gasto público, né? E com isso, naquele ano especificamente, houve um resultado negativo e fortemente negativo das contas públicas, das necessidades de financiamento do setor público, que se tornaram fortemente negativas naquele ano por conta da ajuda aos bancos. Ora, isso fez com que imediatamente houvesse, no início de 2009, um rebaixamento das notas, especialmente das notas dos títulos dos governos, especialmente da Grécia, mas também de Portugal e Espanha, pelas agências classificadoras de risco. Quando as agências classificadoras de risco abaixaram as notas desses países, imediatamente houve venda de títulos da dívida pública desses países nos mercados secundários dos países europeus. O que significa isso? Os títulos desses governos, dos PIGs, que estavam nas mãos
de banqueiros, etc., foram vendidos rapidamente, e isso fez com que o preço deles subisse, ou seja, a taxa de juros implícita atrás deles tivesse subido. Ora, como esses países estavam endividados e precisavam lançar dívida nova para pagar a dívida antiga, a nova dívida já foi feita com juros altíssimos de uma hora para outra. Não estou aqui com os dados, mas se vocês tivessem, até tem, mas a gente chama de o risco país deles aumentou absurdamente de uma hora para outra, assim como aconteceu conosco no Brasil, né, nos momentos aí das crises e dos contágios, e isso fez com que a rolagem deles ficasse muito mais forte. É claro que o caso da Grécia é um caso muito particular, porque eles estavam maquiando parte dos gastos públicos, né? Isso foi um problema muito maior, mas o caso da Irlanda, o caso especialmente da Espanha, que estava com gastos públicos controlados, e especialmente de Portugal, rapidamente eles entraram numa espiral negativa de gastos públicos, principalmente porque a renegociação dos gastos deles foi feita com juros altíssimos por movimentos especulativos. Ou seja, o esfocar da crise e a piora abrupta da situação desses países teve a ver fortemente com elementos especulativos e não meramente com excesso de gasto, coisa que a gente já viu a história da mesma situação no caso brasileiro, no caso mexicano e no caso argentino. Por outro lado, também agora, posterior a todo esse movimento, a solução, conforme discutido, é a solução da redução do gasto público, e não se debate em nenhum momento esse movimento especulativo que ataca fortemente a dívida pública de países periféricos, né, que não têm condição de se proteger contra esses movimentos especulativos. Mesmo agora, com a ajuda a bancos que estão em dificuldades, o grande debate é da ajuda dos bancos, né? O debate não é a ajuda da população, que foi indicada como sendo a única solução, o controle abrupto dos gastos públicos. Então, é uma solução, mais uma vez, do ponto de vista único, que a solução é pela via da redução dos gastos, e a causa é meramente a questão do excesso de gastos, e nunca se discute o próprio padrão de crescimento que foi de sobreendividamento e que gerou situações de fragilidade que podem aumentar muito rapidamente com momentos especulativos. Daí a discussão de que essa articulação da especulação com a instabilidade é um elemento essencial para ser destacado, especialmente em países periféricos, e mostra que o espocar da crise não é meramente um movimento de excesso de gastos, assim como o seu controle não pode ser meramente pela via da redução dos gastos. Eu queria só fazer esse comentário. Então, fechamos por aqui as perguntas, dado que temos outra atividade agora, 4h30. Então, nesses 10 minutos que faltam, eu vou fazer ainda só uma pergunta ao professor Rubens, e aí para os professores concluírem. O que eu entendi da sua exposição é que você narrou um processo que levou à crise atual, cuja característica foram de direcionamento do capital para diferentes áreas, esse período todo, 20, 30 anos, seja ao interno dos próprios países capitalistas avançados, seja para o exterior, culminando com a acumulação de capital e geração de lucro e excedente com base no investimento no mercado chinês ou na China, não é? E que a crise atual surge quando se esgota a China como espaço de valorização. Esse capital vai agora para a valorização financeira, se converte em capital fictício, diz você. A pergunta é, então, os capitalistas, uma pergunta mais teórica, baseada no Marx, não é? Na leitura do Marx. Então, os capitalistas estão mais interessados em valorizar seu capital na esfera produtiva, gerando emprego e distribuindo renda marginalmente, ou pelo contrário, como